Voltamos. Tivemos um probleminha técnico, Sim, mas já estamos de volta. é o mundo digital. E isso, o mundo digital está. A gente está aprendendo ao mundo digital, gente. Sim. Né? Então, boa noite. Meu nome é Boa noite. Estela. Boa noite, Brenda. Como você está? Eu já até apresentei a Boa Brenda. noite. Olá, gente, boa noite. Aos poucos que não Quanto me tempo? conhecem, penso eu sou a Brenda, faço parte da Isso. associação. Eu e Estela estamos fazendo parte agora do núcleo de etnias raciais da Associação Filhas do Boto Nunca Mais. E achamos pertinente e necessário hoje uma live para a gente poder conversar um pouco mais, interagir, explicar algumas coisas, entender outras coisas, e estamos aqui. Isso. Eu sou Estela, sou psicóloga. Assim como a Brenda, eu também faço parte da Associação Filhas do Boto Nunca Mais. E hoje a gente vai bater um papo sobre a invisibilização de vidas negras, né? Nós, enquanto mulheres negras, a gente sabe muito bem como que é difícil, né? E às vezes somos atravessadas por algumas questões estruturais e institucionais. Conseguimos, né? A gente pede desculpa, né? Pela situação, realmente éramos para ter entrado às 19, mas aconteceu esse imprevisto. Então, vamos lá. A gente não tem como falar sobre invisibilização sem falar sobre o conceito de raça, né? De como se parte esse conceito. Eu vou trazer aqui dois conceitos, que um é do Caleb Munanga, que ele traz que o conceito de raça, ele vem justamente de um significado de sorte, categoria e espécie, que ele vem do latim. E aí ele diz que esse conceito de raça na história, ele foi usado, né, na história de ciências naturais por um zoologista e botânico, né, italiano, que é o Carl von Linné, e ele fala que essa categoria que ele traz, na verdade, não era uma categoria para pessoas, e sim uma categoria para categorizar plantas, para categorizar e classificar essa espécie de raças e classes dessas plantas. Hoje, essa classificação ela é abandonada, né? E a gente também tem o outro conceito de raça, que é o conceito que ele surge no século XV, né? Que vem justamente da consciência europeia, onde se é falado que a forma de classificar os seres humanos, né? Esse termo ele é empregado para que seja classificado como se algumas pessoas elas fossem inferiores a outra. E aí a gente vem partindo desse princípio de que uma vez que se classifica raça, uma vez que se emprega esse termo, da onde surge, né, as questões de raça pura. Será que realmente existe uma raça pura? Será que existiu uma raça pura? Porque a gente sabe que há diversos atravessamentos, há diversos marcadores sociais. E aí Lopes ele vem trazendo que a gente sabe que hoje, basicamente, uma raça pura nunca existiu, porque não tem um grupo de humanos que se tivesse mantido puro. Não tem como as pessoas não se misturarem, né? Eles diziam que para se ter uma raça pura era porque não sofreriam mutações, mas a gente percebe que nós somos atravessados por diversos fenótipos, né? Então, nenhum grupo ele consegue viver isolado de outro no planeta, né? Não tem como pessoas brancas se isolarem, não tem como pessoas indígenas ficarem totalmente isoladas, ou pessoas negras ou pardos, né? Que a gente, segundo o IBGE, a gente é classificado assim: negros, pardos, amarelos, indígenas e brancos, né? Então, a gente percebe que hoje esses grupos, eles convivem entre si.
E aí a gente vem do princípio do que seria esse racismo, então, já que a gente não tem uma raça, né, definida. O racismo ele vem justamente para fundamentar, né, o direito dessas raças vista como superiores ou dominantes em detrimento de outras. Então, assim, ele faz essa distinção negativa de que algumas pessoas são superiores baseado na restrição dessa cor, dessa raça, ou seja, ele traz essa segregação racial. Brenda, você quer complementar alguma coisa? Sim, sim. E é muito importante a gente entender esse processo histórico para a gente conseguir chegar hoje no ponto de o porquê de toda essas ações racistas, o porquê a gente ainda vive em uma época de desigualdade, onde os negros são vistos de forma inferior. Então, vem daí o princípio do racismo, de que existe uma raça superior e existe uma raça inferior. E essa raça inferior tende a ser marginalizada, tende a ser julgada, num viés social. Então, parece assim, falando de um processo, parece de uma coisa extremamente distante, mas que quando a gente para pensar, a gente vê que é algo da nossa realidade. A gente entende que o negro, a raça negra, ela é vista como a raça impura, como aquele que não tá no convívio, que não faz parte do convívio social, que está sempre atrelado à marginalidade, que está sempre atrelado àquilo que a sociedade pinta como não bom. E a gente advém de todo esse processo histórico que você acabou de explicar. E aí eu acho que é uma forma mais fácil de compreender o porquê, de chegar no nosso ponto atual, dessa questão de hierarquia de raça, dessa questão de diferença, de que uma é socialmente pintada como a pura e a outra é como a impura, a suja, a que não merece estar nesse convívio, a que está ligada sempre à marginalidade. A gente tem que falar um pouco também, Brenda, não só da questão do racismo, né? Mas trazer para as pessoas que a diferenciação do preconceito, da discriminação para o racismo. Por quê? Muitas das vezes, por conta dessa segregação racial, por conta dessa distinção da raça, da cor da pele, as pessoas acabam confundindo, né, essas questões. Porque, assim, a gente já falou aqui, o racismo, ele advém do quê? Da crença de uma raça ser superior à outra, ou seja, uma raça domina a outra, uma raça, a gente sabe que, voltando para essa questão da consciência europeia, né, na Grécia, foi a primeira expressão do racismo foi justamente advindo dessa questão da superioridade, onde algumas pessoas eram consideradas menos intelectuais, porém essas pessoas elas eram consideradas forte, então elas nasceram para quê? Para o trabalho duro. E aí outras pessoas que não tinham nascido para o trabalho duro, mas tinham nascido com uma capacidade de governar, com uma capacidade de exercer dominação desses primeiros. E aí as pessoas confundem muito com a questão do preconceito, né? O preconceito, ele é justamente, ele está interligado, tá, com o racismo, porém, preconceituosos todos nós somos. Todo mundo tem um pouco de preconceito, né? E aí, o que seria isso? Justamente o julgar, né? O julgar sem conhecer. Eu julgo algo, ou eu julgo alguém sem conhecer o histórico daquela pessoa, sem conhecer aquela pessoa. E aí a gente vem, mas o preconceito, ele não faz parte do racismo? Faz. Por quê? Porque ele reproduz uma humilhação social, ele reproduz extremamente, ele trata de situações herdadas, né? Assim como a discriminação racial. Ou seja, quando eu diferencio alguém, eu trato alguém de modo diferente,
isso está interligado com o racismo e com o preconceito. Por quê? Eu estou atrelando a situações de rebaixamento público, que algumas pessoas passam por isso. A gente vê diversas vezes esses históricos em jornais, na internet, nessa construção de diferenciação e desigualdade dessas pessoas. Então, quando eu trago um sofrimento para alguém através do ato de diferenciar, quando eu trago para essa pessoa uma situação de impossibilidade desse indivíduo, eu discrimino ele. Eu discrimino Sim. ele ao adentrar em uma instituição, eu discrimino ele de diversas formas. Então, assim, racismo é algo, preconceito é outra e discriminação também. Porém, todas as três, elas estão atreladas porque elas reproduzem uma humilhação social. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, né? Exato. É importante a gente diferenciar, apesar de fazer, digamos assim, no mesmo núcleo de desigualdade, de desinformação, mas cada uma tem a sua especificidade. E quando a gente fala em discriminação racial, a gente fala necessariamente em discriminar alguém pela cor da pele, pelo grupo que ela pertence. Então, quando eu discrimino alguém por conta da sua raça, eu estou, mesmo que esteja atrelado ao racismo, eu estou objetalmente discriminando uma pessoa por conta da raça dela. Então, não faz parte do grupo que eu pertenço, então eu me vejo no direito de discriminar, de afastar. E o preconceito é exatamente essa questão de que você falou. Todos nós temos o nosso preconceito, e o preconceito ele é amplo. Existe o preconceito racial, existe o preconceito contra pessoas homossexuais, existe preconceito contra as pessoas trans. Então, todo aquele pensamento, aquela crítica pré-estabelecida, sem motivo algum, sem embasamento algum, é preconceito. É um conceito pré-estabelecido antes mesmo de conhecer a realidade daquela outra pessoa, que fazem parte nesse mesmo sentido, mas que cada um acaba tendo uma pequena diferença dentro desse núcleo. Uhum. E assim, essa diferenciação, mesmo que a gente saiba que todos nós somos preconceituosos, como a Priscila trouxe, a Gisele falou algo ali que é diferente o preconceito quando é pela cor da pele, né? Uma coisa é a diferenciação do preconceito baseado nas roupas, baseado na LGBTfobia, né? Porém, quando se trata do negro, é exclusivo, sim, da cor da pele. E é aí onde a gente entra, né, nas questões do tipo de racismo, né? A gente tem vários tipos de racismo. E um deles é justamente a discriminação racial direta, que Sim. é por situações por conta da vestimenta, como ela trouxe, pessoas que são difamadas por conta da sua cor da pele, violentadas, ou são negadas, né, por um acesso a um serviço ou a um lugar, justamente por conta da sua origem étnica. Então, assim, quando a gente traz o racismo, ele é algo que está ali enraizado, que ele é estruturado e que ele realmente está atrelado a esse preconceito. E aí a gente vem um outro ponto do racismo, que é o institucional, que é algo que está muito na mídia, né, nesses últimos tempos, justamente por conta da violência, por conta da discriminação que vem ocorrendo nesses meios institucionais. E essas discriminações, elas não são explícitas, né? Porém, agora a gente vê que com a internet a gente consegue diferenciar, a gente consegue perceber o quanto essas discriminações elas fazem parte. A gente pode trazer o caso do George, a gente tem um outro caso daquela moça que também era policial, a gente tem casos no Brasil como o caso da Agatha, o caso do João Pedro, do Miguel, entre outros,
que foram racismos institucionais, né? E a gente tem uma fala, né, justamente que é de uma das crianças. Ele não viu que eu estava vindo da escola e que eu estava fardado. Então, assim, a gente percebe o quanto o negro ele está sempre sendo avitado, ele está sempre sendo preterido, está sempre sendo inferiorizado. De diversas formas, o negro ele está sempre sendo violentado. E quais são esses meios institucionais? É justamente as violências políticas, né, contra pessoas negras, as desconfianças dos agentes de segurança, dos policiais, militares, civis, né, desses agentes que servem para quê? Para prestar essa segurança, quando, na verdade, acontece justamente o contrário. Acontece que essas pessoas elas são violentadas nos seus direitos, e justamente por conta da cor da sua pele. Sim. E essa questão que a Gisele traz, que é muito real. Então, assim, independe da roupa que você esteja usando, independe do cargo que você exerça, mas a sua cor da pele, ela chega primeiro. Então, é você chegar num lugar e você ser abordado só pelo fato de ser negro. É você entrar numa loja e você ser seguido pelo segurança só pelo fato de ser uma pessoa negra. E você entende que não tem uma outra explicação, por mais que algumas pessoas tentem até justificar, mas você entrou na loja, você foi seguido porque você estava de mochila. Mas se você olhar ao seu redor, tinham várias outras pessoas também de mochila. Mas o negro, a imagem do negro está vinculada a toda essa marginalidade. Então, às vezes você não precisa falar nada, às vezes você está fazendo algo que seja habitual de qualquer pessoa, que seja passear, está andando na rua. Se você está apressado, você precisa correr. E aí, quando a gente pega esses exemplos do nosso dia a dia, a gente entende que há uma diferença. Porque um homem negro correndo na rua, ou ele está fugindo da polícia, ou ele está correndo para assaltar alguém. Um homem branco, ele está apressado, ele esqueceu algum documento, ele precisa voltar para pegar esse documento. Então, todo esse atrelamento social, apenas pela cor da pele, é o que a gente precisa discutir cada vez mais. Então, negro, fulano morreu só porque é negro, e não é exagero da gente falar isso. Não é, nossa, mas as pessoas maximizam as situações. Não é. A gente está falando a real. Muitas das situações que as pessoas negras passam cotidianamente é apenas por serem negras. É tanto que esses dias, assistindo um jornal, porque é isso que a gente vem falando. Não é que o racismo seja uma novidade, não é que o racismo tenha aumentado, é que o racismo passou a ser filmado. É muita frase que o Will Smith falou, é muito real. É clichê para algumas pessoas, mas é muito real. Então, hoje, as pessoas, no geral, elas têm muito mais noção do que a pessoa negra passa. Ela tem muito mais noção do racismo. Mas isso não quer dizer que não acontecia. Aqui no Brasil, nós tivemos pessoas que morreram assim como Jorge morreu, asfixiado pela polícia, dizendo que era inocente, mas não se acreditava, porque o negro está atrelado à marginalidade. E é muito redundante, mas é porque é muito real isso. Então, a gente entende que é sempre essa questão. Você não precisa falar. A sua cor de pele, ela já fala por você. Então, eu estava assistindo um jornal e um policial negro civil, na porta da delegacia, foi abordado. Eu acredito que foi em São Paulo, não tenho certeza. Foi abordado por um outro policial PM, branco, e ele dizendo a todo momento que ele era civil, pedindo que pegassem o documento dele, ainda assim ele foi agredido. Porque era um negro na porta de uma delegacia. E aí a gente para pensar, será que se fosse uma outra pessoa, se fosse uma pessoa branca que estivesse ali, ele ia ser revistado, ele ia ser intimado, ele ia ser tratado dessa forma? Então, ele não estava, algumas pessoas podem dizer, mas não estava bem arrumado, estava em situação suspeita. Mas o que é situação suspeita? É ter nascido negro? É estar na frente de qualquer lugar? É estar passeando na rua? Então, independe muito dessa questão mesmo de vestimento, é uma questão de cor de pele, esse atrelamento social que nós temos enraizado, porque nós somos um país extremamente racista, nós somos a maioria em população, os negros são quase 50%, mas mesmo assim, nós somos os mais assassinados, os que mais estão presos,
a taxa de analfabetismo é bem maior, travei até a língua, da pessoa negra, justamente por todo esse atrelamento social. Então, é importante a gente entender isso. Não é não é uma questão de não estar bem vestido no contexto social. Não é uma questão de estar andando depressa, não é uma questão de estar andando lentamente, é uma questão de ser negro. E isso é muito pesado quando a gente fala, mas é real. Isso traz muito a questão de estudos, né? Estudos de antigamente, onde faziam uns estudos da craniotrometria, né? Onde as medidas dos crânios de pessoas negras eram comparadas, né, com as diferentes raças, e aí eles diziam que a população negra ela estava propensa a cometer ações de violência ou de crime. E a gente sabe que a violência ela é um fenômeno social, então ela não tem uma cor, ela não tem uma raça. Só que se a gente for pensar no racismo institucional, quem são as pessoas que mais sofrem? Quem são as pessoas que ainda são paradas, como você falou? Quem é a pessoa que apanhou? É um homem negro, é uma mulher negra. Então, a gente pode pensar que um estudo de séculos atrás, ele ainda é algo recente, né? As pessoas ainda absorvem isso. Então, assim, por mais que existem justificativas coerentes dizendo que a pessoa negra ela não é uma pessoa violenta, mas a partir do momento que ela é abordada por um agente de segurança, essa abordagem ela é totalmente diferente de uma pessoa branca. E aí a gente vê, né, as comparações na internet de que um homem branco que entra numa escola e sai atirando em várias pessoas, diferentemente de um homem negro que não fez nada, que é inocente, mas que diz que é inocente. E aí, esse homem negro, ele morre. O homem branco, ele é designado para a viatura de forma totalmente diferenciada, né? Será que se fosse ao contrário, se fosse o George que tivesse entrado numa escola e atirado em outras pessoas, a abordagem dele seria da mesma forma que foi com o rapaz branco? Será que esse rapaz branco ele seria violentado da forma que o George foi? Sim. Exatamente isso. São exatamente questões atreladas a porque a sociedade ela é um espelho para a gente poder entender como é que isso funciona. Então, quando você começa a fazer esse tipo de observação, você começa a entender um pouco mais também socialmente do que é o racismo, do que é você ser julgado, ser discriminado pela sua cor da pele. É você entender que nós não temos políticas públicas suficientes que abranjam toda a população com menor poder aquisitivo, que é consequentemente bem maior de pessoas negras que de pessoas brancas. Então, nós não temos todas essas políticas públicas que contemplem tudo isso, que dê, pelo menos, uma forma possível de igualitária, que todas as pessoas possam viver com básico, viver sendo respeitadas e independente de qualquer outra coisa. Então, são assuntos, é uma questão de fato que a gente precisa observar cada vez mais e entender o porquê de todas as questões. A Anne, ela traz algo muito interessante, que é a questão do ocupar menos espaço de poder, né? E aí é onde a gente entra no racismo estrutural. Porque o racismo estrutural, ele é o racismo que a gente menos percebe. Só que é o racismo onde a gente vê que ele está cristalizado, né, na nossa cultura, no nosso povo, de modo que a gente não, que nem parece racismo. Porque, como ela disse, quando os espaços de lazer, o entretenimento, que já foi questionado algumas vezes, quem são os atores negros que já foram protagonistas, ou quem são os atores negros que serão protagonistas. A gente teve poucos atores negros protagonistas em novelas ou em filmes, né? A representatividade na mídia de pessoas negras é pouquíssima.
E aí é onde a gente pensa, né? Você entra no restaurante, quantas pessoas negras você vê e quantas pessoas brancas estão dentro desse restaurante? Nessas empresas, nessas multinacionais, quem são os grandes chefes, né? Quando você pensa nos grandes chefes, as pessoas já imaginam aquele homem branco, alto, né? Com fenótipos, estrutura de nariz afinalado, cabelo liso. A pessoa nunca imagina um negro do nariz largo, da boca grande, muito pelo contrário, né? E aí é justamente se questionar sobre isso, de que forma que a gente está sendo, como as pessoas estão colocando, eu sou antirracista, mas será que você realmente é antirracista? Será que você consegue perceber que a população negra ela ocupa esses menos espaços de poder? A gente pode ver também a questão de cursos, né, que são mais influentes, que é medicina e direito. Quantas pessoas negras você conhece que se formou em medicina ou direito? Quantas pessoas negras estão dentro de uma sala de aula onde se cursa medicina e direito? Será que essas pessoas conseguem chegar até o final do curso? Será que essas pessoas conseguem, na verdade, se inserir dentro desse curso? A gente sabe que nos cursos de medicina, né, o total de estudantes são Ela brancos, ficou um né? pouco baixo o áudio. Tá um pouquinho, baixou aqui o volume. Tá me ouvindo agora? Tá baixo. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que tá normal aqui. Pois é, mas tá, vamos seguir então. E aí, pode continuar. Não, pode falar. Eu acho que é importante a gente pensar exatamente nessa sua fala, eu estava pensando nela, de quando você vai nesses espaços, quantas pessoas negras você vê e aonde estão essas pessoas negras? Que posição essas pessoas negras estão ocupando? Porque é muito mais comum socialmente você, por exemplo, ir num restaurante e ser a pessoa negra que vai te servir e não a pessoa que está na mesa do seu lado. Quando você tem um status social mais elevado, quem são os seus colegas de trabalho? Onde está a pessoa negra? Você entra numa empresa, aqui a gente não precisa ir muito longe, não. Entra no setor público aqui de Porto Velho mesmo e veja quantos negros nós temos. Vejam quantos são os funcionários negros das empresas privadas que trabalham nos serviços gerais. E aí a gente parte de um princípio que eu já ouvi várias vezes de várias pessoas me questionando, mas eu acho normal entrar num lugar e só ter duas pessoas negras e tá tudo bem, sendo que nós somos a maioria da população. Então, por que que nós, negros, sendo maioria na população em geral, nós somos minoria nesses espaços privilegiados? Nós somos minoria numa faculdade, nós somos minoria numa universidade. Então, assim, por quê? Nós somos a maioria na população em geral, mas por que nós somos minorias nesses lugares de destaque social? E aí é muito, muito interessante a gente fazer essa observação. Ainda em relação ao racismo estrutural que você estava falando, hoje, mais cedo eu estava assistindo a novela, nessas novelas que estão reprisando. E aí você percebe onde é que estão as atrizes negras. Quem são? Elas são as atrizes que cuidam das crianças, elas são as babás, elas são as governantas, elas são sempre aquelas que precisam obedecer às ordens. Então, nós não temos essa representatividade. Se tiver uma ou duas novelas que nós tivemos protagonistas de verdade, negras, é minoria. Porque a negra é revelada como sendo protagonista, ela acaba não sendo. Sempre tem uma pessoa roubando essa cena. Então, a pessoa negra acaba ficando de lado. Eu acho muito interessante a gente lembrar, falando nisso, né, e trazendo de uma forma que eu acho que é mais fácil de entender, quando teve aquela novela com a Thaís Araújo, que o nome da novela já era Da Cor do Pecado. E que, teoricamente, a Thaís Araújo ela era protagonista. Mas a gente percebe o quanto o personagem dela foi diminuindo ao longo da novela e outros personagens brancos foram crescendo.
Então, ela começou sendo protagonista, mas do meio para o fim da novela, você não via esse protagonismo dessa atriz negra. Então, é importante a gente fazer essas observações, porque isso faz parte desse racismo estrutural, que é toda essa estrutura que ainda atrela o negro nessa submissão, naquele papel que não tem muita fala, que aparece de vez em quando, que quando é uma novela de época é sempre aquela mulher, a escrava que vive na casa grande, cuidando dos filhos brancos dos patrões. Então, é interessante fazer essa observação nesse sentido, que são coisas atuais e que a gente consegue ter essa percepção. A Gisele tinha trazido algo mais cedo sobre a questão da expressão linguística, né? Da cor do pecado. E justamente a Thaís Araújo, ela fez uma novela chamada Da Cor do Pecado, né? Que a gente vê o quanto que o negro e a negra, eles são hipersexualizados, né? O quanto que a mídia, ela propaga essa sexualização do corpo negro e da mulher negra. E aí, quando ela trouxe essa questão da linguística da cor do pecado, a gente vê que a utilização de algumas expressões linguísticas faz parte do racismo estrutural, faz parte dessa questão desse racismo velado, esse racismo que não é comentado, que não é visto. Por exemplo, a gente tem uma outra expressão que é denegrir, né? E aí as pessoas, fulano está me denegrindo. E o denegrir, ele vem justamente de uma linguística negra, de que você se pensa algo ruim, de que o negro é ruim, de que o negro é sujo. Então, essa expressão é uma expressão racista. A gente tem também a questão do estar claro para você, né? Está Estar esclarecendo claro. determinada coisa, que é tornar claro, porque enquanto está escuro, enquanto está negro, não tá certo, não tá bom, não é suficiente. Né? Ou então aquela, não fala-se comigo que eu não sou tas nega, tá se sentindo a rainha da cocada preta, eu não sou das parceiras. Então, essas expressões linguísticas são expressões racistas, né? E são aquele racismo velado, onde, por que não fala assim comigo que eu não sou tuas negas? Porque as negras, elas eram aviltadas, elas eram inferiorizadas, menosprezadas, elas eram mulheres onde elas não tinham seu espaço, onde os seus corpos eram violentados. Então, se esse corpo ele não tem domínio, ele não tem o empoderamento sobre ele não ele é totalmente à mercê de outras pessoas, então utilizar essa expressão é de algo como se mulheres negras são mulheres fáceis, são mulheres onde não precisam ter respeito ou não precisam ser respeitadas, né? Então, piadas também racistas, né? A gente tem o Danilo Gentili, por exemplo, como humorista, que faz esses tipos de piada, e para ele são piadas consideradas como um humor bom. E aí a gente traz também o humor negro, né? Por que ter um humor negro? Como se o humor negro fosse também algo de origem, é algo péssimo, é algo que você não deve compartilhar, as pessoas usam muito essa expressão, ou então a expressão de inveja branca. Eu tô com uma inveja branca de você. Então, dizer que você está com uma inveja é algo escuro. E aí, o que representa esse escuro? O negro. Sim. E quem é o negro? Aquela pessoa que antigamente era considerada uma pessoa que não tem alma, uma pessoa que veio para o mundo e que foi jogada aqui, mas de forma em que não tem uma capacidade intelectual, não tem uma capacidade de estar num espaço de poder, tem que ser uma pessoa que é dominada. Então, a gente vê como o racismo estrutural, ele é algo que a gente não... muito participante e atuante no dia a dia, mas que a gente, às vezes, não consegue perceber, porque a gente já está ali cristalizado com essa linguística, com essas piadas, com essa forma de ser tratado. E aí a Gisele falou assim,
é interessante quando a gente consegue se perceber, né, enquanto pessoa negra, e o quanto que a gente passa por isso, e quando a gente se descobre negro, a gente vê que durante a nossa vida nós tivemos situações em que nós somos preteridas, independente de ser mulher ou homem, mas somente por ter a cor da pele. E aí a gente vem nesse lugar que as pessoas falam assim, do lugar de fala, né? Eu, enquanto mulher negra, a minha pele é mais clara que a sua. Então, tem coisas que você passou que eu não passei. Tem coisas que você sentiu que eu não senti. Entende? Então, assim, dentro desse espaço, dentro desse meio, a gente ainda tem esse tipo de situações onde o fato de ser negro de pele clara passa por essas estruturas de racismo que às vezes são velados, né? Mas não são tanto quanto um negro de pele retinta, um negro de pele mais escura, né? Um negro que tem os fenótipos mais aguçados, né? Que a gente pode dizer nas questões do nariz, da boca e até mesmo o cabelo. E aí, não sei se você já respondeu, porque eu não estava conseguindo ouvir direito, mas tem uma fala aqui da Priscila, que ela dizia que quando você tem um status social um pouco maior e você chega em determinado lugar e as pessoas te questionam, perguntam em que área você trabalha. Isso é uma coisa muito real. Por exemplo, eu, enquanto mulher negra, quando chegam no espaço e as pessoas não atrelam a minha imagem à imagem da psicóloga. Então, eu já cheguei em determinados locais que alguém chegou para mim e perguntou: você também está esperando a psicóloga? E a psicóloga era eu. Então, não é coincidência. Você tornar-se consciente de toda essa estrutura racista é você passar a entender que não é coincidência as coisas que você passou. Então, por exemplo, às vezes que eu fui deixar o meu currículo em determinado lugar e tinha plaquinha lá na frente que estavam aceitando currículo, mas quando chegava na minha vez, a pessoa me olhava e dizia: nós encerramos, não estamos mais recebendo currículo, já fechamos o quadro de funcionário. Então, ter entendimento de não foi falta de sorte, foi porque o meu biotipo, a pessoa negra, ser essa mulher negra e várias outras características físicas também, elas não são bem aceitas naquele espaço, elas não são atreladas naquele lugar. Então a gente passa a compreender muito isso. E aí eu li esses dias, até compartilhei numa página que eu sigo, e aí um rapaz fez um textinho que eu achei muito pertinente, dizendo que não é que ele vê racismo em tudo, é que o racismo faz parte de tudo, né? De todo do crescimento, do desenvolvimento do ser humano, o racismo faz parte enquanto estrutura, ele faz parte dessa estrutura. Então, a gente não vê racismo em tudo, a gente escuta muito isso, porque é vitimista, porque em tudo você vê racismo, mas quando você passa a se posicionar e observar, você vai entender que sim, todas as coisas tiveram sim do racismo, então todas as vezes que você não foi a preterida, a gente já conversou sobre isso, todas as vezes que as suas amigas brancas recebiam cartinha e você não recebia cartinha, não era coincidência. E aí a gente era quem? As amigas dos meninos que mandavam cartinhas para elas, que era o máximo que a gente conseguia ser, as amigas desses meninos. Então, assim, nós não temos preterimento social. E aí, enquanto mulher negra, eu entendo muito disso, de você não ter preterimento social. E ter um índice muito maior de mães solteiras negras, justamente desse processo de hipersexualização que você falou ainda há pouco, né, do corpo da mulher negra e do homem também, está atrelado diretamente com a sexualidade. Então, são várias questões que elas fazem assim, um entrelaço com esse racismo, um entrelaço com essa estrutura racista que a gente tem. E é válido, a partir do momento que você tem essa consciência, porque é um processo, é importante também a gente entender que é um processo, né? Você nasce negro, mas você se entende, se posiciona socialmente como negro quando você passa a ter essa consciência. E é um processo.
Não é você apenas nascer negro, nasceu com a pele preta e ok. Não, é um processo muito, porque advém dessa estrutura que a gente tem. Então, por muito tempo o que você passou, não era sorte dos meninos não gostarem de você apenas. Você não era bonito o suficiente para os meninos bonitos gostarem de você. Você não era magra o suficiente para trabalhar naquele determinado lugar. Então, quando você entende que não é essa questão, aí você passa assim, ver o racismo em tudo, porque você entende que ele fez parte de todo esse seu processo. Quando você traz isso, me lembra muito a Djamila, no livro dela sobre o feminismo negro, né? Quem tem medo do feminismo negro. E aí ela traz também justamente uma vivência dela em relação a isso. Sim. Eu era a menina que passava, e aí os meninos faziam piadinha do lá vem a tua mulher, ali, aquela dali é tua noiva, ou aquela dali é tua namorada. E aí os meninos faziam piadinha com ela e falavam assim, você tá doido? Eu que não vou querer isso daí, e não sei o quê. E aí ela se questionou assim, tá, mas e aí? E eu? Será que eu quero essas pessoas? Será que eles nunca se questionaram se eu não tenho meu direito de escolha? E por que que eu posso ser a piadinha? Por que que eu tenho que ser alguém vista de forma pejorativa? Quer dizer que fazer piadinha comigo por eu ser negra é bonito, é legal. Agora, nem momento eu sou questionada de será que eu gosto dele? Será que eu vou me sentir atraída por ele? E aí é onde a gente volta de novo para essa questão do racismo estrutural e aí a gente traz a questão dos espaços, né? Dos espaços de poder, os espaços em que homens e mulheres negras não estão inseridos. Ela traz também essa questão de estar inserida nesses espaços, e aí ela fala assim que sobre uma amiga dela. Essa amiga dela, ela é cineasta e negra. E aí ela produziu um filme excelentíssimo, um filme onde teve várias críticas positivas. E quando essa amiga ela foi concorrer a um prêmio, essa amiga ela não ganhou. E aí ela não ganhou por quê? Porque ela era negra. E o filme que ela produziu era disputado com um homem branco. Só que o filme que o homem branco produziu não era nem metade da produção que a amiga trouxe, sabe? Sim. Então, assim, aí ela fala assim, é nesse momento que a gente vê como que o racismo ele está cristalizado. Um homem branco trouxe um filme que não tinha tantas referências assim, não tinha tanto conteúdo assim, mas ele ganhou, porque ele era branco. Agora, a outra moça que era negra, que traz conteúdos pertinentes, que são válidos, ela não ganha. Ela não ganha porque ela é negra. E aí onde a gente vem com a Cida Bento, né? A Cida Bento, ela é doutora e professora na USP. E aí ela tem um estudo muito interessante que é sobre a branquitude, que ela fala do pacto narcísico branco, né? Que pessoas brancas, elas estão sempre nesse pacto de se proteger, de se autopromover. Essas pessoas, elas se aplaudem, elas se contratam, elas se premiam. Então, assim, quando eu tenho uma rede, quando eu tenho um pacto, e aí dentro desse pacto, o que eu vou fazer? Eu vou privilegiar os meus. E quem são esses privilegiados? São a branquitude. Então, por que esses espaços de poder, eles não são vistos, não são alcançados por pessoas negras? Não é porque as pessoas negras não almejam estar nesses espaços, mas porque elas não conseguem estar por conta desse pacto narcísico, né? Por conta dessa rede, né? Por conta da branquitude. Então, assim, e aí é onde a gente vê que como a gente traz a questão da teoria da supremacia branca, né? Que Gabnel, ele defendia justamente essa ideia de que o homem branco europeu, ele tem um padrão de melhor saúde, ele tem um padrão de beleza maior,
ele tem um padrão maior de competência civilizacional, ou seja, De QI, pessoas de negras, inteligência maior. é como se pessoas negras não fossem bonitas, não são civilizadas, pessoas negras não têm uma boa saúde, né? Pessoas negras estão sempre sendo inferiorizadas. E aí o que que a mídia traz? A mídia traz isso, né? A mídia ela vem justamente definindo que o padrão de beleza é parte da branquitude, é a alta sociedade, é a dominação, como algo que fosse inatingível. É aquilo que a gente não consegue alcançar, que a gente não tem. E a gente tira isso por conta de as bonecas. As bonecas que a gente, né, muito tem se discutido sobre quais são as bonecas que são mais vendidas, quais são as bonecas que estão expostas no mercado. São bonecas brancas, não são Sim. bonecas negras. Raramente você vê quantas de nós tivemos bonecas brancas, negras? Negra. A maioria foram brancas. Quem é a Barbie? A Barbie, ela é branca, loira, dos olhos azuis e o nariz afinalado e magra. Ainda Sim. tem isso. Porque a gente sabe que mulheres negras, elas sempre foram muito avantajadas. É claro que a gente tem mulheres negras que têm uma outra estrutura corporal, mas quando Sim. a mídia traz a mulher negra, quando a mídia hipersexualiza essa mulher, ele traz uma mulher com um corpo escultural, um corpo magro, uma bunda grande, um seio grande, né? É aquela mulher e a mulata, não é nem negra, é a mulata, né? Lá vem ou a morena, lá vem a moreninha, lá vem a mulatinha, nunca a que negra. Na maioria das vezes com os traços finos. E isso, a gente vê pela afilado. Globeleza. Sim. A Globo teve uma das Globelezas, ela foi justamente retirada, né? Teve o seu contrato rompido, porque ela era negra de pele retinta. E as pessoas não queriam ver uma negra de pele retinta rebolando na televisão. Elas queriam a mulata ou a morena, porque isso era mais interessante, isso era mais bonito, era isso que a mídia conseguia vender. A mídia pornográfica é a mídia que mais lucra, que mais fatura com a população negra, principalmente com o homem negro. Por quê? Esse homem negro, ele é visto de que forma? O homem avantajado, o homem bem dotado, aquele homem viril, aquele homem de traços forte, que tem, né? Que nasceu para quê? Para aquele trabalho duro. Então, é isso que a mídia pornográfica vende, que esse homem, ele serve para quê? Para fins sexuais, né? Então, de que forma que essa mídia vende esse olhar, né? E qual é o olhar? Ele não é um homem bonito, ele é um homem impuro, é um homem sem inteligência. Ele vem no sentido pejorativo, porém, ele é um homem bem dotado, ele é um homem avantajado. Então, isso vai compensar para quê? Para fins carnais. Sim. E aí, quando você traz esse exemplo da Djamila no livro dela, eu sempre começo a pensar o seguinte, e partindo dessa ideia de que a menina negra serve como chacota, serve como penalidade, quando me diz, lá vem a tua mulher, e outro diz, isso, tu é doido, traz também uma realidade de que a gente precisa, a mulher negra precisa aceitar o outro. Então é muito o que ela fala, mas nunca param para pensar se eu queria, se aquele menino era o meu preterido. Então, assim, você, enquanto mulher negra, você também não tem o direito de dizer não. Daí a gente parte para um princípio social que é muito atrelado, que a mulher negra, e a pessoa negra, ela é muito atrelada à agressividade, à ignorância. Porque quando você se posiciona e você passa a dizer não, é inadmissível, porque você precisa estar sempre no lugar de dizer sim. Quando você é uma mulher negra e um cara lhe paquera e você diz não, quem é você para me dizer não? Porque você deveria sempre me dizer sim. Quando é um homem negro
e ele também não cede a uma cantada, ou ele diz que não está afim, quem que é você? Você devia querer sim também, porque com você se imagina várias coisas em relação a essa conotação sexual da pessoa negra. Então, é todo tempo nos inferiorizando em todas as situações, trazendo assim a gente como inferioridade, sempre tendo que dizer sim. Então, quando a pessoa negra ela se posiciona, ai, ela é a metida, ai, ela é nojenta, ai, essa mulher é insuportável. Nossa, chegou a fulana, ela é insuportável. E você olha, normalmente é uma mulher negra. E quando você começa a conversar com essa mulher, você entende por que ela é lida socialmente como insuportável. Porque é alguém que se posiciona, é alguém que diz, não, não concordo com isso. É alguém que saiu dessa posição de sempre dizer sim, dessa posição escravizada. Então, ela tomou o seu lugar de fala. E é muito interessante fazer essa observação, porque sempre que eu leio esse trecho do livro dela, eu faço esse link, né, de que a gente tem sempre que dizer sim, que se o menino branco te quer, você não tem o direito de dizer para ele que você não quer. Você não tem o direito de pensar em outras pessoas, em outro horizonte, porque se aquela pessoa te deu a chance, é como se a gente vivesse dessa chance do outro. Eu estou te dando uma chance, então você precisa dizer sim. E aí, quando você se posiciona, você é atrelado à agressividade, à violência. E é normalmente partindo desse princípio, da pessoa que se posiciona, da mulher que se posiciona, da mulher que diz não, da mulher que fala o que pensa. Essa live, por exemplo, de duas mulheres negras conversando, é uma coisa que para algumas pessoas, nossa, são duas mulheres negras, psicólogas, conversando sobre esses assuntos. E aí, em outros tons, em outros lugares, com certeza há quem acha que é desnecessário, né? Há quem acha que, olha, que novidade, elas duas ali, se vendo na tela desse computador, desse celular, falando sobre esses assuntos, quem elas pensam que são? Enfim, partindo desse princípio mesmo de que a gente precisa ser sempre inferior, tá sempre nessa posição de aceitar tudo que estão nos propondo. Sim, a Anne trouxe algo, né, que a gente precisa levar isso para a escola, né? E aí a gente pode pensar também, e a escola para o negro, né? A gente traz isso, porque, assim, para quem é negro, a educação para o negro foi um processo doloroso, é um processo longo, né? A gente vê que a educação, a própria educação no Brasil, né? Ela veio oferecida assim no Brasil colônia, ou seja, qual era o objetivo? Era modelar os povos nativos, né? Os indígenas e os negros, para se adequar aos modos europeus. Ou seja, a escola era para se adequar ao modo da branquitude, não era para ensinar esses alunos, muito pelo contrário. Então, assim, era para preservar esses valores morais e religiosos do eurocentrismo, né? De excluir essas pessoas. E, na verdade, eles excluíam, né? Porque os negros, eles eram escravizados. Então, eles não tinham esse direito à escolarização. A gente tem estudos de que a primeira escola para negros foi através de Antônio Cesário, se não me engano, foi em 1860, por aí. E aí, Cesário, ele era professor, e aí ele tinha irmãs, e ele dava aula para meninas brancas, e aí, com o dinheiro da aula de meninas brancas, é que ele fundou a escola para negros. Então, assim, ele ensinava mulheres, meninas brancas a ler e a escrever e resolver outras questões. E aí, com essa mensalidade que ele recebia delas, ele escolarizava moças negras, né, no período noturno. Só que a escola de Cesário, ela não durou muito. Por quê? Porque era um homem negro. Então, a gente sabe que em 1860, havia-se uma rigidez. E aí a gente tem a primeira escola com pretestato, né, no Rio de Janeiro, que foi quase na mesma época de Cesarino,
ele traz justamente esse ensino, né? Ninguém sabe como foi que ele aprendeu a ler e a escrever, mas ele conseguia ensinar. Só que para ele ensinar, ele precisou de um abaixo-assinado de pais negros. E como que ele ia conseguir um abaixo-assinado se as mães e os pais dessas crianças também não sabiam escrever, né? Então você percebe que como que deve ter sido um processo doloroso, um processo de construção para que eles conseguissem ter essa escolarização. E aí, através desse abaixo-assinado, foi que ele conseguiu, em média, ele tinha 15 alunos, e aí ele conseguiu autorização, ele também tinha ter autorização do governo, né, para poder dar aulas, porque como que um homem negro ia dar aula para outras crianças? Só que, infelizmente, por conta das autoridades serem exigentes demais em relação à documentação de escola e por conta do preconceito racial, do eurocentrismo, ele teve a escola dele incendiada, e aí ele foi despejado de onde ele morava, e acabou que a escola ela se desfez, e esses meninos negros, e ele também só dava aula para meninos negros, então, assim, meninas negras não eram ensinadas. Antigamente, somente meninos, para você ter uma escolarização sendo negro, você tinha que ser alforriado ou então maior de 14 anos. E aí é onde a gente entra no feminismo, né? Por que que eu, enquanto mulher não negra, não posso ter acesso a essa escolarização? Então, a gente vê que a mulher negra, ela sempre vem sendo preterida. Se a gente for colocar numa piramidezinha, a gente tem a mulher negra abaixo, o homem negro, a mulher branca e o homem branco. Então, assim, a mulher negra, ela está sempre num lugar inferior, sempre abaixo. Então, ela tem vários marcadores sociais que rondam essa mulher negra. Exato. E aí, em relação à escola e toda essa questão, a gente entende que a escola é o seu segundo convívio social, né, da criança. O primeiro é em casa, que ainda assim a gente pensa que é uma situação de mais conforto, teoricamente, e aí quando essa criança ela se depara na escola, que é um lugar que não foi feito para crianças negras, ela passa a passar por diversas situações que, que vai ser o racismo, vai ser o bullying por conta dessa cor da pele, por conta dos traços, por conta do cabelo. E aí a gente já vai, essa criança já vai crescendo com todas essas coisas incutidas, né, com toda essa estruturação racista. Que a gente volta lá para o início de quando a gente vinha falando sobre a racismo estrutural, porque vem desde quando ela é criança, que aí é quando o menino negro não é o mais popular da sala, quando é o menino negro que é apontado pela turma, ou às vezes, infelizmente, até pela parte, pela escola, quando algo some, quando a menina negra não é que recebe a cartinha, quando a menina negra é aquela que zombam do cabelo dela e alguém diz que isso é normal, mas é normal porque o seu cabelo não é bonito. Então, é a partir desse processo que a gente vai, a gente, enquanto sociedade, vai normatizando a beleza branca, o cabelo branco, e vai interiorizando a beleza e os traços negros. Então, desde aí, então a gente precisa entender que há literalmente uma estrutura em relação a isso. Então, esse menino negro, essa menina negra, eles passam por diversas transformações ao longo da vida, porque nós passamos por essa transformação, né, enquanto formação de indivíduo. E aí já vai crescendo, transformando e modificando com uma autoestima baixa, com vários problemas que a gente sabe que advém do bullying, o isolamento, o não querer ir mais para a escola, o abandonar. E assim, a gente está falando de uma criança negra que tem acesso a essa escola. E também temos, em outrora, a realidade daquelas que nem esse acesso têm, infelizmente. Mas então é uma estrutura muito enraizada, muito desde a base.
Então, o negro não tem essa base confortável, não tem essa base acolhedora, ele tem sempre essa base do pejorativo, do que quantas vezes você escutou enquanto criança, ou você vê uma menina negra falando que riram do cabelo dela, ainda mais quando a gente fala de uma criança com poder aquisitivo muito mais baixo, que não tem como cuidar desse cabelo, que não tem como vestir as melhores roupas, a melhor sandália. Então, assim, como é visto, como todas essas coisas, elas são atreladas. Então, a criança vai sofrer discriminação, vai sofrer racismo, vai sofrer preconceito, vai sofrer o bullying, que é uma forma de preconceito e está atrelado a tudo isso. Então, é importante a gente entender que é literalmente um processo. É nesse processo de crescimento que essa criança que vai se tornando nessa estrutura, nesse ponto que a gente chega aqui. Se você não entender que você é bonita com a sua cor de pele, com seus traços, que esse seu traço, seu nariz, a sua boca, é tão bonita quanto aquele lábio mais fino, aquele nariz mais afilado. Porque enquanto a gente está nesse processo, nos é apresentado a referência do nariz fino, da boca fina, do cabelo liso, do cabelo loiro, do olho claro. E o quanto isso é adoecedor, que é também uma outra pauta muito importante, de como a pessoa negra é mentalmente adoecida, psicologicamente. Então, quando você não se vê representada em lugar nenhum, né? Eu penso, às vezes eu paro para pensar, enquanto eu era criança, quem que era a minha referência? Poucas vezes tinha uma referência negra. Falando em relação à boneca, eu tive uma boneca negra, uma boneca de pano negra, sabe? Então era essa boneca que eu tinha que, no mais, era que era mais parecida comigo. E a gente sabe o quanto é importante esse processo de identificação, o quanto é importante você se olhar numa boneca, você se olhar na televisão, e você vê pessoas com a cor da sua pele, pessoas com o seu biotipo de corpo, pessoas com cabelo, porque isso sim, representatividade é extremamente importante nesse processo, porque você precisa ter alguém que seja parecido com você. E aí eu lembro do quanto isso é importante, isso me toca de verdade, porque eu fui em uma viagem com a Anne, a gente foi para um lugar, a gente chegou lá e tinham duas crianças gordas e negras. E o quanto essas crianças se identificaram comigo. E quanto eu me identifiquei com elas, porque aquele lance, olha, eu me pareço com ela, e quando eu crescer, provavelmente, eu vou me parecer com ela, e ela é psicóloga, então a gente dá uma outra visão para essa criança. De sim, então, olha, ela tá aí, ela é negra, ela é gorda, ela é psicóloga, então eu também posso, porque eu também sou assim. Então, é muito uma questão de representatividade, e é muito importante em todos os âmbitos, social, no sentido geral e social, né? E como é confortável você chegar num espaço e você ver pessoas negras, pessoas que se parecem com você. E algumas pessoas dizem, não entendem essa nossa necessidade, mas não entendem porque nunca foram precisadas pensar nisso. Porque em todo lugar que uma pessoa branca vai, ela vê alguém parecida, ela vê pessoas com o seu mesmo tom de pele. Então é a partir dessa falta que nós temos que nos traz esse anseio de querer ver pessoas que nos representem. Então, de repente, o branco não enxerga essa necessidade enquanto a gente fala de representatividade, mas é porque ele nunca precisou dessa representatividade, porque a cultura social já é representada por eles e para eles. Enquanto para nós negros, não. Nós precisamos estar todo tempo buscando. Então, você vai buscar uma autora negra para você entender a percepção. Você vai buscar um músico negro, você vai buscar um psicólogo negro para você entender do que ele fala, para você ver como é que funciona. Se você qualquer profissão que você vá escolher, você vai sempre procurar alguma referência, porque a partir dessa referência você vai pensar, nossa, fulano se parece, fulano conseguiu, então eu vou conseguir também, eu posso conseguir, porque é a questão da representatividade, essa necessidade que a gente tem de ser representado em todos os espaços, e o como isso é importante para as futuras gerações. A Gisele trouxe uma fala, e aí eu voltei, né, nesse comentário dela, que a questão da indústria, que a indústria ela usa o negro como lhe convém, né? De todas as empresas que ela viu apoiando a causa, nenhuma tinham pessoas
negras, né, no alto escalão. E aí, a Lene, ela vem trazendo assim, né, uma resposta da Gabi, que algumas empresas de cosmético, elas estão investindo no produtos de cabelo, e isso é um bom começo, né? E aí a Gabi traz aqui que a gente está evoluindo. Eu vou pegar a fala da Gisele na questão seguinte. Convém. As indústrias, elas, infelizmente, elas estão onde convém. Por quê? Não que nós não estejamos evoluindo, como a Lene trouxe, só que, muitas das vezes, as empresas, essas indústrias, elas apoiam não porque elas querem ser antirracista ou porque elas não concordam com essa exclusão racial, mas por conta de ganhos financeiros, porque a partir do momento que essas empresas elas estão na mídia e elas mostram que elas estão apoiando uma causa, elas têm uma visibilidade. Então, a gente sabe que o que as grandes indústrias querem é ter reconhecimento. E o reconhecimento maior é o financeiro. Então, assim, ainda se tem muita coisa para se conquistar, ainda se tem muita indústria que realmente queira apoiar a causa, que realmente apoia a causa antirracista. Então, assim, e a Rebeca traz aqui o capitalismo. Sim, Rebeca, é o capitalismo. Então, aquela fala da Rafa Kalimann, onde você está onde lhe convém, é justamente a questão das indústrias. Elas estão onde lhe convém. Então, onde é que vai ser beneficiado agora? De que forma que essa empresa vai ser vista? Eu estou apoiando a causa antirracista. Então, eu vou ali, eu vou dizer, mas e aí? Quem são as negras que fazem as propagandas? A gente tem uma Camila Pitanga da vida, a gente tem a Thaís Araújo. Por quê? Porque ela é mais conhecida. Mas, assim, e as negras realmente de pele mais retinta, que tem o cabelo crespo, mas o cabelo crespo mesmo. Então, assim, o que as indústrias fazem? A negra do cabelo cacheado, aquele cabelo que é mais fácil ser visto, diferentemente de outros tipos. Então, assim, é uma evolução. Sim, a gente tem que ter cuidado com, a Anne colocou bem certo, as indústrias que procuram black money. Por quê? Porque as indústrias, elas procuram isso, é o dinheiro. Não é dizer, são poucas as indústrias que fazem produtos para cabelos afros, que realmente são de pessoas negras, que apoiam outras pessoas negras e que apoiam a causa antirracista. Então, a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente vai promover esse empreendedorismo afro, como a Anne trouxe. E aí a gente vê, né, que essa questão, como que é atravessado isso, né, essas causas. E é onde a gente vem partindo desse princípio do antirracismo, né? É o que se tem discutido muito esses dias, né? Eu sou antirracista, eu sou antifascista. E de que forma que a gente pode se aliar a isso, né? De que forma que a psicologia, até nós enquanto psicólogas, qual é o nosso papel diante dessa luta, diante desse cenário? E eu acredito que é justamente a gente já inicia esse ato enquanto mulheres negras saindo dessa graduação, enquanto mulheres negras tendo esse espaço de fala, esse espaço de mostrar essa representatividade. Então, acho que isso já é uma luta da causa. Angela Davis e a Anne também traz muito isso, né? Quando uma negra avança, todas nós avançamos. Então, a conquista de uma também é a conquista de todas. Exatamente.
Sim, a Gabi trouxe que é mais questões lucrativas, né? Sim, a gente tem essas questões lucrativas. A gente tem agora vários seriados, né, na Netflix, não só seriados, mas filmes voltados para a população negra, que antes a gente não tinha. E o seriado que a Gabi está indicando é muito importante, e eu acho Sim. que, enquanto negras de cabelo afro, cabelo crespo, a gente sabe que algumas, eu lembro que os inícios dos episódios, ele me remete muito à minha infância, né? De utilizar a Lisabel, utilizar a Enê, produtos de relaxamento. O netinho de Paula, na época, eu me lembro enquanto criança, que ele tinha produtos para cabelo afro, Sim. né? E os produtos me remete muito a minha infância quando eu vejo o episódio, porque eram produtos que tinham um odor muito forte, né? E que a gente ficava com muitas dores de cabeça por conta desses produtos. Então, E assim, machucavam, ardiam o nosso couro cabeludo. sim, E era eram um processo horrível, doloroso. bem, bem doloroso. Sim, o termo mulata, ele Sim, realmente trouxe, né? Que foi o que a gente trouxe antes, né? Essas que é questões um termo do termo, né, pejorativo. mulata ou morena, né? De forma pejorativa por conta da nossa pele, né? E aí é onde a gente vem de novo com essa questão da luta antirracista, né? O que é esse ser antirracista e de que forma que eu posso ser antirracista? De que forma que eu posso ser antirracista? Antes da gente falar isso, eu achei interessante esse comentário aí da Anne, né? Que o sonho dela era usar rena e aquele troço, se pegasse na pele, demorava semanas para sair. Sim, mano, horrível. Eu vou trazer algo aqui da minha vivência de novo, né? A minha mãe hoje ela é cabeleireira. E assim, eu tenho uma irmã e a minha mãe ela só é cabeleireira por minha causa e por causa da minha irmã. Porque a minha mãe ela tinha amigas e aí as amigas queriam alisar meu cabelo e aí as amigas me levavam para o salão e aí eles tacavam vários produtos no meu cabelo e eu chegava em casa um dia, a amiga da minha mãe me levou para passar a Isabel. E eu cheguei em casa chorando, morrendo de dor de cabeça, porque aquilo estava ferindo meu couro cabeludo, e aí ela ficou indignada, né? E ela falou assim: não, as coisas não dá para continuar desse jeito. E aí foi quando ela fez um curso de cabeleireira, e ela falou assim: não, agora quem vai cuidar do cabelo de vocês sou eu. E desde então, quem cuida do meu cabelo, da minha irmã, é a minha mãe, né? Mas assim, nós foram processos bem dolorosos, porque eu também comprava essa imagem da branquitude, onde eu Sim. tinha que ter o cabelo liso, porque se eu não tivesse o cabelo liso, eu não era aceita, eu não era um cabelo bonito. E na escola, a gente sabe que criança, às vezes, alguns comentários, eles que são aprendidos, né, com os adultos, são comentários pesados e são comentários que nos afetam. E aí isso me afetava. E aí ela falou assim: agora eu vou fazer um curso. E ela fez. Mas é bem, bem interessante, porque a gente tem esse sonho da branquitude. E quando a gente se percebe mulher negra e pessoa negra, a gente começa a perceber o quanto de agressão a gente já fez com o nosso corpo, como que o nosso cabelo já foi agredido, o nosso nariz já foi agredido, a nossa estrutura, a minha estrutura, eu me questionei várias vezes em relação à minha estrutura, né, por ter a minha estrutura corporal de ser aquela mulher que é mais avantajada e que tem o bumbum grande, então assim, que sempre foi algo muito visto e que para mim e que já tive comentários pejorativos
justamente por conta de ter essa estrutura mais avantajada. E, às vezes, me sentir com raiva por ter essa estrutura, me sentir com raiva por conta desses fenótipos, né, raciais. Sim, e aí eu acabei de ler uma mensagem aqui, que coincidentemente é do meu pai, mas que eu acho muito válido, que ele fala que ele foi supervisor de segurança em uma empresa por 2 anos e que todas as vezes que era marcada uma reunião, que viam que ele, homem negro, de pele retinta, com esses traços que a gente vinha falando, era o supervisor, causava espanto, justamente dessas questões atreladas ao que a gente, desencadeou ainda há pouco, né? Que o homem negro era para estar no serviço braçal. E de repente chega lá um homem negro, enquanto supervisor, no meio de outros homens que, por sua vez, na maioria são brancos, causavam esse espanto. E é exatamente isso. E essa realidade do meu pai, infelizmente, não é uma realidade única. É uma realidade que muitos homens negros que conseguem ter um status social mais visível passam. Então, quantas vezes, quando ele chegou, ele não foi confundido, ou as pessoas acharam que ele não deveria estar ali. Então, em alguns espaços, a sua presença vai intimidar a ponto das pessoas não te questionarem, mas também vão ter espaços que vão te questionar. Então, quantas pessoas não pediram alguma informação para ele, achando que ele estava ali de passagem, que veio entregar alguma coisa, ou que era um outro funcionário que não necessariamente era o supervisor dessa empresa, né? Isso é uma realidade muito do cotidiano da pessoa negra, da sociedade atrelar esse comportamento, essa nossa permanência social sempre ao menos favorecido, sempre ao inferior. Então, se homem negro, que espanto ter um homem negro aqui nessa reunião com tantos homens brancos. E aí me remeteu a essas questões que a gente já falou, né? E porque é uma realidade próxima, é o meu pai. Mas contra os outros pais, contra os outros homens e mulheres, pessoas negras já passaram por isso. Está ali, e às vezes pode gerar na própria pessoa negra esse sentimento de: será que eu pertenço a esse grupo? Quantas vezes essa própria pessoa negra se questionou se ela era digna de estar naquele espaço? Uma vez que a gente vem dessa estrutura, né, desse racismo estrutural. Então, esta pessoa podia, por várias vezes nessa situação, se questionar de: será que era realmente para eu estar aqui? Porque eu sou o único negro, né? E o quanto isso pode afetar no cotidiano da pessoa, no cotidiano dessa pessoa negra. É isso, porque eu atrelei essa fala com várias coisas que eu sei que acontecem cotidianamente. E isso é muito interessante, sabe, Brenda, tu trazer essa fala, porque, assim, isso entra muito na questão que a gente estava comentando do racismo estrutural, né? Dele ser velado e a gente não perceber, a gente não se dá conta desse racismo. E aí, quando teu pai se questiona e outras pessoas se questionam: será que eu deveria estar nesse lugar? É justamente por conta do racismo estrutural, que diz que você é negro, esse espaço não é seu, esse espaço não é para você. Então, eu não me sinto pertencente a esse espaço por conta dos atravessamentos dessa exclusão racial que eu venho tendo desde a minha infância. Sim, exatamente. E aí onde a gente vem de novo nessa questão, né, do antirracismo, né, e de que forma que a gente pode ser realmente antirracista, não somente nas redes sociais, porque o que mais a gente tem são pessoas dentro das redes sociais, principalmente, a gente pode dizer que pessoas que participam de movimentos e tudo, mas que não tomam essa iniciativa do antirracismo, do ser antirracista, né? E a gente pensar nesse espaço agora, como que trazer, de que forma que a gente pode modificar isso, né? A gente vê que muitas das vezes, uma coisa que você trouxe, que é justamente da novela, né?
Às vezes o negro, ele quem deveria ser o protagonista, e ele está sendo apenas um coadjuvante, né? Por quê? Porque o branco, ele toma aquele espaço. Então, a gente pode pensar que eu posso ser antirracista, né? Eu posso defender a causa, mas sendo aliado e não sendo Isso, protagonista, né? Não exato. não trazendo a forma de opressão, mas sim trazendo que esse negro ele fique em primeira pessoa. Eu posso, porque assim, as pessoas dizem assim, mas se eu falar, eu vou estar dizendo que, como que eu posso dizer que eu sou antirracista ou eu luto pelo racismo? Você pode se aliar à causa, você pode se sensibilizar pela causa, né? Usar a tua voz para enfrentar o racismo, ok, isso é bom. Mas Isso, como que a gente pode, só que não invisibilizar essa pessoa negra? A gente pode pensar nisso na questão da barreira branca que foi feita na manifestação do George. Por exemplo, sim. as pessoas brancas fizeram barreiras, né, entre esses manifestantes negros e policiais. E aí, será que realmente essa barreira ela foi uma aliada, né, para essas pessoas negras, ou ela trouxe um protagonismo para as pessoas brancas? Por quê? Quando foi se feita a barreira, o que se foi questionado, o que se foi falado? Ai, que lindo, as pessoas brancas fizeram uma barreira. Nossa, olha que bonito. Ai, como as pessoas brancas estão Foram lá lutando pela causa defender os de manifestantes negros. né? E aí, Sim. e os restantes negros? Ah, eles são vândalos, eles estão se escondendo, eles estão sendo violentos com as pessoas. E aí outros questionários. Ah, se a pessoa branca não fosse lá fazer barreira, o pessoal ia reclamar e dizer que o branco não está lutando contra o racismo. Mas aí é onde a gente tem que pensar, porque às vezes são pequenas atitudes, pequenas coisas que nós reproduzimos, né, ao longo dos nossos séculos, ao longo dos nossos anos, e que faz com que a gente não perceba que às vezes até nós mesmos não somos antirracistas. Porque isso tá, como eu falei, isso tá, como você trouxe, está enraizado, está cristalizado. Então, é Sim. bom que a gente perceba a atitude do outro, né? A gente também pode pensar que eu posso apoiar, o branco ele pode apoiar o negro, ele apoia, só que apoiar sem apagar, né? Que é desafiante para a população branca, né? De que forma que eu posso ser antirracista, eu posso ter a capacidade de falar, só que aí é que tá, de que forma que eu vou falar sobre isso, porque às vezes tem situações que não é o meu lugar de fala, né? Por exemplo, que eu citei, eu enquanto mulher negra de pele mais clara, tem situações em que não é o meu lugar de fala com coisas que você vivenciou, porque eu não vivenciei. E de outras formas, igual a Anne também trouxe, né? Tem situações em que eu vivenciei e que a Anne não vivenciou. Então, a gente sabe que a gente, mesmo sendo negras, algumas situações específicas não é o nosso lugar de fala. E aí Sim. o que a gente pode pensar? Não reproduzir, né, essa terceira pessoa do negro, não reproduzir esse apagamento do negro, não invisibilizar esse negro enquanto eu estou falando. Porque muitas das vezes é o que a gente vê, vamos colocar na militância do Face. Muitas vezes pessoas que estão ali no Face militando são pessoas brancas. Recentemente a gente estava num grupo, eu, você e a Anne, né? E aí esse grupo, praticamente 90% eram de pessoas brancas. E aí eu questionei para vocês, e depois a gente começou. Foi importante se fazer o grupo? Foi. Só que o que acontece?
muitas vezes as pessoas que estavam ali no grupo eram pessoas brancas. E aí essas pessoas, elas estavam lutando por uma causa, que é o antifascismo. É importante a gente lutar contra o antifascismo, só que a gente precisa lutar contra o antirracismo, a gente precisa lutar contra esse racismo estrutural que a gente vive. E aí a gente foi percebendo que a pauta do racismo, ela foi descendo e ela foi ficando como a última pauta. E aí outras pautas começaram a vir antes. E por que essas pautas vieram antes? Porque as pessoas que estavam propagando essa manifestação, essas pessoas são pessoas brancas. Então, essas pessoas jamais vão entender por que a pauta do antirracismo precisava vir antes, teria que vir antes. Então, começou a se destoar as situações, né? Então, ali já houve um apagamento da causa, já houve um apagamento da pessoa negra. Sim, houve, a Rebeca, houve um silenciamento. Sim, as pessoas negras ali naquele grupo foram silenciadas. E aí, se você for olhar a foto das pessoas que foram para essa manifestação, foram pessoas brancas e que não lutaram contra o racismo, mas contra o antifascismo, sendo que a causa principal e inicial deveria ser o antirracismo. E aí a gente vem naquela questão, né? Se tem pessoas pretas para falar, por que não deixar as pessoas pretas falarem? Por que não deixar a pessoa preta dizer o que elas devem falar, o que elas têm para falar? A gente pode colocar assim que num tema de população negra, num tema de manifestações, a mesa tem que ser composta, assim, por pessoas negras, tem que ser composta por pessoas de pele negra. Por quê? Porque é o lugar de fala delas, é o lugar delas, é ali, é o espaço que elas têm. É muito questionado, né? Essa semana, a Globo News, se não me engano, eles trouxeram 5 mulheres negras, né, que são jornalistas, e trouxe um homem negro. E aí eu vi nos Trend Topics do Twitter que por que trazer só pessoas negras, né? Sendo que a gente tem que pensar que não há uma raça e deveriam colocar pessoas brancas e pessoas negras. Porque é o lugar de fala da pessoa negra, porque é o lugar dela, é aquele espaço. Então, como que uma pessoa branca vai falar da vivência da pessoa negra se ela não está na pele? Se ela não reconhece que a população negra ela vem de uma exclusão de séculos, né? Então, assim, se tem essas pessoas negras para falar, elas têm que ser ouvidas, porque quando isso não acontece, isso vem uma invisibilização, né? Que é justamente o nosso tema de hoje, né? A invisibilização dos negros, invisibilização da vida dessas pessoas. Então, quando eu trago uma pessoa branca junto à mesa da pessoa negra para falar sobre essa invisibilização, eu estou silenciando as outras pessoas negras, eu estou silenciando esse negro que está ali. Então, assim, ser antirracista é reconhecer, né, os privilégios, reconhecer que a branquitude, reconhecer o pacto branco, reconhecer que se eu, enquanto negra, e outra pessoa estiver num espaço de poder, muitas das vezes a minha voz ela vai ser silenciada por conta de outra pessoa branca. E não porque eu não tenha capacidade intelectual, mas porque a minha cor da pele vai falar mais alto, a minha cor da pele vai me estigmatizar, né? Então, percebe que lutar contra esse antirracismo é renunciar a esses privilégios, renunciar a alguns lugares de fala para poder trazer nesses espaços pessoas negras. Não omitir, né, diante dessas situações, não se omitir. Se eu tenho uma pessoa negra que está sofrendo, está um sofrimento psíquico, entre outras causas, eu, enquanto branco, essa pessoa, enquanto branca, ela pode sim se manifestar,
para essa causa, em ajuda, em defesa dessa pessoa, mas entendendo que não se pode haver um apagamento, né? É ser empático à causa mas assim, não se beneficiar dela, porque muitas vezes tem pessoas brancas que se beneficiam da causa do antirracismo, né? Para fazer posts no Facebook, para fazer algumas militâncias, e isso acaba tirando realmente a luta, né? Acaba invisibilizando, acaba tutelando essa luta do negro. Sim, porque é importante entender que a luta do negro não é contra o branco, é contra um sistema social. E que o branco, ele pode sim. Ah, porque eu sou branco, eu não posso lutar contra o racismo. Você tem todo o direito, o dever, eu arrisco dizer, enquanto cidadão, de lutar contra, mas jamais tentando tirar o lugar de fala do negro, porque é um negro que é assassinado, é um negro que é silenciado, é o negro que a voz é silenciada, é a vida do negro que é invisibilizada. Então é preciso entender que uma coisa é você caminhar ao lado, entendendo que aquela pessoa é quem está sempre à frente dessa situação, porque ele sente literalmente na pele. E aí, quando a gente fala de sentir na pele, é do concreto, não é só no simbólico, não. A gente sai do simbólico, porque é sentir na pele. Então, é entender que esse é o nosso lugar de fala, que necessariamente esses assuntos são os nossos lugares de fala, porque dizem do nosso povo, da nossa realidade, de exemplos muito pessoais, porque são exemplos nossos. Então, por esse motivo, é o nosso lugar de fala. E também, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, é que o negro, ele também não fala só do racismo. Nós temos pauta para diversos outros assuntos. A gente também não pode, as pessoas, a sociedade entre si, entrar nessa bolha de que o negro só vai falar do racismo, de que a mulher negra só vai falar do feminismo negro, porque isso é, mais uma vez, uma forma de jogar para o escanteio, de tentar marginalizar a pessoa negra. Nós temos o nosso lugar de fala no movimento negro e nós temos que ter lugar de fala no movimento social. Então, quando eu vou falar de qualquer outro aspecto da sociedade, eu estou ali enquanto pessoa, eu tenho o direito de poder manifestar minha opinião. Quando eu estou falando de um viés negro, de um viés de racismo, eu estou falando do meu lugar de fala, do lugar central, de uma situação que eu encaro cotidianamente. Então, a gente precisa ter muito entendimento disso, porque algumas pessoas elas acabam tentando rotular. E aí eu lembro de outro ponto que você havia dito dessa supremacia branca, dessa união branca. E é preciso sempre ter muito cuidado com esse processo de tentar minimizar as causas negras e jogar uma pauta contra a outra. Então é preciso um entendimento de nós somos mulheres negras de cor de pele diferente. Então, se eu tenho uma pauta que não me afetou, mas eu vou ter uma outra pessoa negra que passou pelaquela situação. Então, a Anne sempre fala, eu acho muito pertinente, ela, enquanto mulher negra, do tom de pele mais claro, ela passou por situações, eu, enquanto mulher negra, com tom de pele mais retinto, passei por outra situação, você, e assim, dentro da nossa luta, tem as nossas especificidades. E nós não podemos jamais tentar minimizar isso. Né? A gente precisa sempre entender e abrir esse espaço para que todo negro tenha o seu lugar de fala dentro da sua realidade. E que o branco ele pode ser nosso aliado, mas ele não pode estar falando de uma realidade que ele não vivencia. Porque quem fala da realidade é quem vivencia dessa realidade. E não é uma rivalidade, não é luta de preto contra branco, é luta por igualdade, é luta por respeito, é luta por poder se posicionar de uma forma que seja respeitada. E quantas vezes a gente vê, por exemplo, eu vi na live da ganhadora do BBB, que eu acabei de esquecer o nome dela, que me fugiu, da Thelminha. Thelma. Ela conversando com outra moça negra, o quanto de ataque elas sofreram.
Então, é todo o tempo como se ela não tivesse o direito de estar naquele espaço. E ela estava falando de uma realidade dela, né? Ela estava falando das suas vivências. E mesmo assim, tentaram silenciar. Então, cotidianamente, tentam nos silenciar. E quantas vezes a nossa fala, ela só é validada por uma pessoa branca. Então, a pessoa negra está falando aquilo ali várias vezes, está repetindo várias vezes, e uma pessoa branca fala e ela é bem vista. Ela é bem vista socialmente. Então, eu já passei por diversas situações em que eu estava ali enfatizando, eu estava falando, mas que a minha fala era totalmente invisibilizada. E quando parte da fala de uma pessoa branca, é a fala que se torna visível. É a fala que está ok, que está certa. Então, a invisibilização da pessoa negra, da vida negra, que é o tema da nossa live, e que é o que a gente discorreu durante todo esse tempo, é justamente isso. É dar voz ao negro, é que o negro fale da realidade de ser negro, é que ele tenha voz para falar da sua realidade, é que a mulher negra fale o que é ser mulher negra nesse país onde a gente vive, é que o homem negro fale o que é ser homem negro. Esse é o espaço. Ter lugar de fala é exatamente isso. Como a gente vem falando, né? A Rebeca trouxe uma coisa, né, que você até já comentou, né? Uma mulher negra fala e já é tirada de surtada, né? Então, assim, Sim. a gente perceber que, às vezes, a voz do negro, ela não é só silenciada, mas ela também é descredibilizada, né? Não tem a credibilização da voz de uma pessoa branca. Gente, nós vamos encerrar a nossa live. A gente já tem 1 minuto e 36. Brenda, foi muito bom estar com você. Foi muito bom ouvir você, né? Saber quais são as tuas falas em relação a essa questão do racismo, né? Que a gente vivencia diariamente enquanto mulher. Então, assim, eu sou muito grata pela nossa live, eu sou muito grata por esse tempo que você me proporcionou em estar com você, para que a gente pudesse passar um pouco do nosso conhecimento, não só teórico, mas também do conhecimento de vivência, né? E do nosso lugar de fala, não somente enquanto pessoas negras, mas também enquanto mulheres. E a gente sabe que ainda há muito para se desconstruir. O Lulu Santos, ele tem justamente a música, né, falando, né, com passos de formiga, né, e assim caminha a humanidade. Então, são passos lentos, mas que eu acredito que um pouquinho disso a gente conseguiu passar hoje. A Rebeca, ela trouxe uma indicação da Neuza, que fala justamente sobre a negritude, né, o tornar-se negro. A gente também tem outras autoras, a Djamila Ribeiro, Angela Davis, Bell Hooks. A gente também tem homens negros, Caleb Munanda, o Lopes. O Silvio Almeida, que lançou um livro sobre o racismo estrutural super interessante, que tem citações da Djamila. Isso, então, assim, quem puder, e agora nesse momento de pandemia, tá adquirindo essas literaturas, porque é bom que a gente fortaleça, isso também algo ser antirracista, poder consumir literatura de autores negros, porque isso, enaltecer a cultura negra. Quantos autores da cultura negra as pessoas tiveram acesso na graduação ou tiveram acesso no ensino médio? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos sabem. A gente tem Machado de Assis, em que muitas pessoas não sabem, mas ele é negro, né? Ele foi um homem negro. E dia 25, se não me engano, agora dia 25 de junho, é aniversário de Machado de Assis.
A Rebeca perguntou se a gente vai disponibilizar em PDF. Rebeca, eu tenho alguns PDFs, depois, se você quiser, você pode falar comigo no privado. Gabi também, e aí eu posso estar compartilhando com vocês por e-mail. Esses dias eu tentei compartilhar com a Brenda, não consegui. Não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês, mas a gente pode tentar de novo, né? Então, meninas, é isso. A minha despedida com vocês foi essa. Muito obrigada por todas e vou deixar a Brenda finalizar. Eu quero agradecer por esse momento que eu penso ser tão importante, pelas pessoas que estiveram aí assistindo e falando, e a gente percebe o quanto de realidades e quanto de falas que as pessoas nos trouxeram. Dizer que eu espero que cada vez mais nós tenhamos esses espaços, que o nosso núcleo maravilhoso que está sendo montado, está sendo estruturado para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos pertinentes para a gente poder conversar. Agradecer todo mundo, dizer para todo mundo se cuidar, que a gente está aí nesse momento tão delicado, tão adoecedor com esse coronavírus, e que quem puder ficar em casa, que fique, quem for sair, se cuidem. E não fiquem passeando, não, que a gente vai ter outras oportunidades para poder passear. Agora é tempo de se cuidar e se resguardar, na medida do possível, cada um de acordo com a sua realidade, tá? Muito obrigada. Obrigada, Estela, por esse momento. E a gente segue aí nos privados da vida, nos núcleos da vida, e seguimos. Então, gente, boa noite para vocês, uma boa semana. E fiquem acompanhando, tá? A nossa página. Amanhã a gente tem live da Ala e a live dela vai ser muito importante falar sobre empreendedorismo, sobre Conheçam a mulheres. página da associação. Isso, conheçam a página da associação. Nós temos também o nosso novo projeto, que é Manas Unidas. Conheçam também esse projeto. Esse projeto ele está sendo muito importante porque a gente sabe que nesse momento muitas mulheres elas são empreendedoras, mas elas não estão conseguindo divulgar esses projetos. Então, o Manas Unidas é justamente para divulgar essas mulheres. Então, vocês que estão assistindo agora e tiverem alguma amiga, conhecida, alguma parente, mulher que seja empreendedora, cadastrem ela no Manas Unidas. A gente já divulgou aqui na página. Então, fiquem atentas, fiquem ligadas e sempre observando que a gente está sempre com novidades aqui na página, tá? E participem, e amanhã, não se esqueçam, às 19 horas, teremos a live com a Ala, tá? Um beijo para vocês, boa noite e muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau.